aqui, gente! Mais uma vez estudando o Ramatiz e o livro Mediunismo. E a nossa perguntinha é: se não há necessidade de o homem ser médium para ser espírita, ou então ser espírita para ser médium, não podíamos considerar que todas as doutrinas espiritualistas, que provavelmente também sofrem a influência dos desencarnados, não passam de outros tantos movimentos semelhantes ao espiritismo? E Ramatiz responde: de início, é conveniente distinguir-se que o espiritismo e o que significa mediunismo. Espiritismo é doutrina disciplinada por um conjunto de leis, princípios e regras, que tanto orientam as relações entre os espíritos encarnados e os desencarnados, como também promove a renovação filosófica e moral dos seus adeptos. No entanto, a faculdade mediúnica pode existir independentemente de a criatura ser espírita ou mesmo indiferentes aos fenômenos mediúnicos. Há médiuns que operam em vários setores espiritualistas, mas não aceitam nenhum dos postulados básicos do espiritismo, assim como também existem espíritas que são alérgicos às sessões mediúnicas e se interessam exclusivamente pelo conteúdo filosófico da doutrina. Aliás, muitas vezes é preferível admitir unicamente os conceitos lógicos e sensatos com que Kardec integrou a codificação espírita, antes mesmo de se buscarem provas e coligirem os princípios doutrinários do espiritismo por intermédio de alguns médiuns manhosos, tolos, anímicos e preguiçosos, que nem sempre mantêm conduta regular no mundo profano. Só pelo fato de verificar-se a atuação de espíritos em qualquer gênero de trabalhos mediúnicos, não se infere disso que ali se pratique espiritismo. A doutrina espírita só é realmente confirmada em sua prática quando, independentemente dos fenômenos mediúnicos, os seus adeptos aceitam e cultuam as suas regras e os seus princípios morais elevados no trato da vida material. Não basta ao homem frequentar os centros espíritas ou ouvir espíritos falarem da vida imortal, solicitar receitas e passes para que, assim, já se considere excelente espírita. Sem dúvida, coisa parecida também fazem o católico e outros religiosos que ainda consideram confusamente a devoção interesseira e a mendicância aos santos e profetas como sendo sua própria renovação espiritual. É necessário que os adeptos da doutrina espírita, muito além de assíduos espectadores das reuniões mediúnicas e pedinchões incorrigíveis dos benefícios doados pelo além, se integrem também ao cumprimento incondicional dos seus postulados morais, que acima de tudo devem melhorar a conduta do homem. Há muitos espíritas egressos do catolicismo, antigos e ociosos frequentadores de missas, de novenas e viciados nas comunhões, que depois de filiados ao espiritismo ainda conservam a mesma idiosincrasia e displicência de antes no cumprimento de seus deveres. Malgrado mostrarem-se muito impressionados com a fenomenologia mediúnica, não se acomodam bem com a doutrina e continuam estagnados espiritualmente, sem se ajustarem aos ensinamentos que objetivam a mais breve integração do homem ao reino do Cristo. Apáticos ainda à missão redentora do espiritismo, alguns ex-católicos recém-ingressos na seara sublimam suas antigas devoções e rogativas, viciando-se com o passe que sempre faz bem, ou a receita mediúnica que deve atender desde a erupção do cotovelo até a hepatite resultante do abuso dos condimentos e alcoólicos. Equivocando-se quanto ao sentido exato do espiritismo, como doutrina de redenção espiritual, os neófitos requerem a atenção dos afadigados trabalhadores do espaço para lhes solucionarem as quizilas domésticas ou corrigir os parentes desabusados das coisas espirituais. O espírita, como dizia Kardec, conhece-se pela modificação moral que ele efetua todos os dias. E se assim não fora, bastaria a presença assídua dos seus simpatizantes aos centros espíritas e a utilização indiscriminada do serviço mediúnico para então se caracterizar o verdadeiro espírita. Em breve também se poderia instituir a carteira de frequência, semelhante ao que se faz nas escolas, graduando-se o espírita tanto quanto fosse a sua presença às reuniões mediúnicas e a maior quantidade de passes e receitas que ele pudesse solicitar aos médiuns. A exemplo do que acontece na Igreja Católica, em que a prodigalidade de confissões, missas e comunhões também gradua o bom católico. Bom, essa pergunta
faz uma correlação aqui sobre o espiritismo. É necessário ser espírita para ser médium? Não. Mediunidade, como nós já sabemos, é uma faculdade inerente ao ser humano, independente de rótulos. O que realmente distingue a pessoa espiritualista é como ela vive a vida dela, como ela tenta viver no seu dia a dia de acordo com os postulados de Jesus. O médium é santo? Claro que não. Muitas vezes ele faz muito mais coisas erradas, mas é aquele desejo e a nossa força de vontade de tentar melhorar a cada dia. Então, Ramatiz faz uma breve comparação aqui quando o médium conhece a doutrina espírita, mas ele vem de outras religiões. Então, muitas vezes ele traz hábitos e pensamentos que ele tinha quando estava naquela outra igreja ou religião. Mas isso é normal, porque nós vivemos num mundo muito diferenciado, onde as opiniões são muitas. Então é importante saber lidar com as diferenças, mas ter sempre em mente, mediunidade não é um privilégio, mas sim é uma responsabilidade, certo? Nos vemos na próxima vez. Fui!